Olá, pessoal do Dominantes Online. Eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia do curso. Nós estamos no módulo de Histologia. Nessa videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido conjuntivo cartilaginoso. Quais são as características do tecido conjuntivo cartilaginoso? Primeiro, a mais importante, uma das mais cobradas em prova, não possui vasos sanguíneos, ok? Não possui vasos linfáticos, não possui nervos, ou seja, é um tecido onde não chega células de defesa, onde não chega nutrientes, onde não chega metabólitos. E aí, por isso, ele precisa de um outro tecido circular para poder fazer essa nutrição, ok? Apresenta um tecido conjuntivo que envolve, que a gente chama de pericôndrio. Então, de novo, o pericôndrio é um tecido conjuntivo, mas o cartilaginoso mesmo não é irrigado. Dotado de líquido sinovial, que envolve as articulações, lubrificando-as e nutrindo-as. Uma coisa importante que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é, justamente porque o tecido cartilaginoso não tem essa irrigação, não chegam vasos sanguíneos nem linfáticos, ele também não tem uma regeneração legal. Então, muitas vezes, você vai furar o nariz ou vai furar uma orelha e dá aquela reação que a gente chama de formação de queloide, né? O queloide, ele normalmente aparece em tecidos com pouca vascularização. E aí que a cicatrização acaba botando um outro tecido conjuntivo no lugar, que seria um denso, né, e não o tecido cartilaginoso. Então, vocês já viram aquelas orelhas de lutadores, né, que sempre arrasta no chão, machuca, elas são sempre deformadas, exatamente porque ali a cartilagem não se regenera, ok? É uma coisa importante para a gente conversar dentro de tecido cartilaginoso. As células que fazem parte desse tecido são chamadas de condroblastos e condrócitos. Sempre que a gente vira o prefixo condro em biologia, significa cartilagem. A gente vai aparecer agora dentro da aula de cartilagem, vai aparecer também dentro da aula de tipos de peixes. A gente tem peixes cartilaginosos, então a gente vai ver que eles são condrictes, né? Mas o prefixo condro, então, toda vez que a gente vir, associa a cartilagem. Condroblasto, blasto significa jovem, então é a célula cartilaginosa jovem, e o condrócito, ela é para o osso, ela é uma célula, porque também tem o osteócito, né, no osso, ela é uma célula adulta, tá? É quando ela já tem uma certa maturidade. A matriz na cartilagem, ela pode ser elástica e colágeno, tá? Pode ser de fibras elásticas ou de fibras colágenas. Quais são as funções gerais do tecido cartilaginoso? Sustentação do corpo, fazer suporte para partes moles do corpo, reveste superfícies articulares. Então, como eu falei para vocês, existe o líquido sinovial que vai fazer essa proteção nas articulações. Absorve choques mecânicos, também é uma função do tecido cartilaginoso. Facilita o deslizamento entre os ossos. Molde para a formação dos ossos também na fase embrionária. A maioria dos ossos, eles começam como cartilagem e conforme o embrião vai se desenvolvendo e o recém-nascido também, vai dando origem ao tecido ósseo. Quanto à composição da matriz extracelular, a gente pode classificar esse tecido cartilaginoso em hialina, elástica ou fibrosa. Então, a gente tem a cartilagem do tipo hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. Então, olha aí a cartilagem hialina, a mais famosa, tá? A que está mais dispersa pelo seu corpo. É uma matriz extracelular homogênea, e tem poucas fibras colágenas. Então, a quantidade de fibra está homogênea, né? Está distribuída de forma igual, mas ela tem poucas fibras colágenas. Então, é a cartilagem, como eu disse para vocês, mais comum do corpo, encontrada nas fossas nasais, laringe, traqueia, brônquios, extremidades dos ossos longos, que são chamadas de epífises e articulações. Aqui na figura, a gente pode ver a abertura, né, da nossa traqueia lá na laringe,
entre a laringe e a traqueia, a formação da cartilagem aqui, fazendo essa sustentação, proteção do órgão. A cartilagem elástica apresentam, além das fibras colágenas, muitas fibras elásticas entrelaçadas, que vão conferir um maior grau de elasticidade. É encontrada principalmente na orelha, então a nossa orelha elástica, e lá na epiglote, onde tem as cordas vocais, onde eu preciso estar aumentando e diminuindo o tamanho para poder fazer a passagem e saída de som. E por fim, a cartilagem fibrosa, né? Como o nome já diz, fibrosa, dá a impressão de ter bastante fibra, né? Então ela apresenta uma grande quantidade de fibras colágenas espessas, formando feixes. Não possui pericôndrio, tá? Ou seja, aquela região de irrigação onde chegam os vasos sanguíneos. E é a cartilagem mais resistente que a gente tem, sendo encontrada na sínfise púbica, nas articulações da mandíbula, nos discos intervertebrais, né? No fêmur e joelho, além de pontos de inserção de tendões. Então, principalmente nas articulações, a gente vai encontrar a cartilagem fibrosa. Então, só para a gente resumir isso aí, cartilagem hialina tem poucas fibras colágenas, mas tem poucas, distribuídas de forma homogênea. Cartilagem elástica, elastina, né? Ela tem bastante fibra, mas fibra do tipo elastina. E a cartilagem fibrosa, que é o contrário, tem muita fibra, mas agora fibras do tipo colágeno, ok? Fazendo então essa ligação aí entre as articulações. Galera, obrigada. Até a próxima videoaula, onde a gente vai continuar falando sobre o tecido conjuntivo.